Aqui, gente, tá ótimo. Acho que já dá para a gente começar. Então, gente, deixa eu pegar aqui, tem mais gente entrando. A gente vai continuar um pouquinho hoje com aquela parte de matrizes, né? Eu vou tentar tentar fazer alguns experimentos aqui com vocês, para vocês começarem a ver um pouco mais da utilidade disso daí, né? E o que a gente pode, de fato, usar, né? Matrizes a gente pode usar para que coisas ou de que maneiras, tá? E hoje a gente vou complicar um pouquinho, né? Vamos dar um passo a mais, né? A gente vai trabalhar em cima das matrizes bidimensionais e multidimensionais, né? E aí eu sei, claro, vocês mal conseguiram entender direito e usar direito as matrizes de uma dimensão, a gente já vai transformar isso numa coisa mais complicada, mas bem devagar e bem de maneira simples, né? Eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela e eu só lembrando a vocês que eu não enxergo vocês, tá? Eu tô só enxergando a minha tela de código do Open Processing. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem se manifestar, falem, porque senão eu não enxergo o chat não, tá? Vamos lá. Então, vamos retornar aqui para as nossas matrizes, né? Como é que a gente declarava uma matriz e como é que a gente fazia as coisas com matrizes, né? Então, vamos só reforçando assim, só retomando, né? Vamos primeiro aqui colocar um sizing para definir um canvas. E aí, toda vez que a gente queria declarar uma matriz, né? A gente tinha que definir de que maneira. É como uma variável comum, só que a gente usa aqui na declaração, né? Os colchetes, né? Então, int XPTO, mas é uma matriz de XPTO, de ints, né? É igual a new int, né? E aí a gente declarava aqui quantidade, 10, 20, 100, 50, quantos forem, né? Então a gente precisa, lembrando aqui, né, que quando a gente declara uma matriz, como o que a gente está fazendo aqui agora, né, a gente não está declarando exatamente uma variável, a gente está declarando uma estrutura de dados. E dentro dessa estrutura de dados, que nesse caso é uma estrutura de dados de 10 posições, né, uma estrutura com 10 posições, né, aí sim a gente vai alocar os dados, as variáveis, né? Então aqui a gente não está declarando uma variável apenas, a gente está declarando, né, através dessa instrução aqui, uma nova estrutura que comporta 10 valores do tipo int. Então é isso que é declarar uma matriz. E como é que a gente se referencia a esses valores, né? Então a gente fala aqui, ó, XPTO 0 é igual ao número 100, por exemplo. Tenho que ficar indo e voltando aqui para liberar a entrada. XPTO 1 é igual a 1000, XPTO 2 é igual a 520, e por aí vai, né? Eu posso declarar quais valores inteiros eu quiser, lembrando que XPTO só pode ir até 9. Por quê? Porque a gente declarou aqui que se trata de uma estrutura comportando 10 dados, né? E o 0 conta como um dos dados, né? Então, é sempre menor que 10, né? Então, até 9, de 0 a 9. Se eu tivesse falado aqui 11, a gente poderia ter um XPTO 10 aqui, né? Tá? Qual é o jeito mais fácil da gente trabalhar com isso daqui, né? Declarar esses valores, principalmente os valores iniciais. Então, para simplificar um pouco aqui a minha vida, eu vou trabalhar com floats, não vou trabalhar com inteiros, vou trabalhar com valores floats, mas pode ser qualquer tipo, pode ser string, pode ser int, pode ser boolean, pode ser o que eu bem quiser, tá, gente? Não está restrito a inteiros ou a floats, né? Qualquer tipo de valor pode ser colocado aqui, né? Para facilitar a minha vida, né? Então eu vou criar aqui
um loop, né? For, por exemplo, int k igual a 0, k menor que 10, k é igual a k mais 1, né? E eu vou inicializar os valores dessa minha estrutura de dados, né? Falando o seguinte, XPTO, no índice K, que vai de 0 a 9 aí, igual a random, sei lá, 1000. Então eu vou gerar valores aleatórios aqui para essa variável K, desculpa, para essa variável XPTO, né, para essa estrutura de dados XPTO. Então ele vai circular de 0 até 10, até 9, né, na verdade, de 0 até 9, e ele vai gerando valores aleatórios para cada um desses índices, né? Então, com isso daqui, aqui eu declarei a estrutura de dados, né? E aqui eu preenchi essa estrutura de dados com valores aleatórios, né? Através desse loop, né? Como um todo, né? Lembrando também, retornando, assim, revendo, né? Relembrando o que a gente falou na aula passada, se vocês fizerem isso daqui, por exemplo, no Open Processing, aqui dentro do escopo geral do código, né? No Open Processing, isso vai funcionar. Mas no Processing ele não vai permitir. Por quê? Porque o Processing originalmente não permite que um loop aconteça no escopo geral. O loop só pode acontecer dentro de uma das funções, né? Qualquer que seja, né? Pode ser setup, pode ser draw, pode ser qualquer função que você tenha criado, mas o loop ele só pode funcionar dentro do escopo inicial de uma função que exista, né? No Open Processing, como isso aqui é JavaScript por trás de tudo isso daqui, na verdade tem JavaScript e não o Java utilizado no Processing original, né? O JavaScript permite esse tipo de coisa aconteça tranquilamente. O JavaScript, isso aqui é normal, né? Então, se você fizer isso aqui dentro do Open Processing, que usa JavaScript no fundo é JavaScript, né? Ele vai permitir. Mas no Processing original mesmo, né? Se vocês usarem a ideia do Processing, isso aqui não vai acontecer, isso não pode acontecer, né? Então, a gente coloca esse tipo de coisa dentro do setup, porque o setup só funciona uma única vez no nosso código, né? A função setup ela só vai rodar uma única vez, quando o código é inicializado, quando ele começa, né? Então, eu declaro aqui a estrutura e o setup roda e executa isso daqui para mim e gera todos esses dados, né? Essa é a maneira certa de fazer. Eu coloco entre aspas porque é certo dentro da lógica do processing original, mas não é necessário quando a gente usa um ambiente, por exemplo, como esse, e não é exatamente o processing original, é o processing JS que está rodando aqui, né? Ainda que esses detalhes técnicos não sejam uma coisa que vocês precisam se preocupar nesse momento, né? Ainda que interfira um pouco na nossa vida, né? Mas, assim, eu vou até depois reservar um tempo da nossa disciplina para mostrar um pouquinho do P5 para vocês verem que já dá para ter uma entrada no JavaScript a partir do P5, porque ele é inteiro praticamente igual ao Processing, muda 2 ou 3 funções só. Então vocês podem trabalhar já diretamente na lógica do JavaScript, se vocês quiserem mais para frente, né? Mas é sempre bom solidificar um pouco o Processing original antes de fazer isso. Mas essa é uma boa introdução, na verdade, ao JavaScript, inclusive, para quem quiser trabalhar com JavaScript, tá? Isso para depois, né? Tá bom. Então, isso aqui foi um pouco do que a gente viu nas aulas passadas, as matrizes, né? E agora a gente vai complicar um pouco essa estrutura, né? Como é que a gente vai complicar um pouco essa estrutura? A gente agora vai criar uma matriz bidimensional. Em vez de XPTO ser uma variável, uma matriz, né? Um array, que contém uma estrutura de índices, né, unitário de uma dimensão, ou seja, você tem XPTO 0, XPTO 1, XPTO 2, XPTO 3 e por aí vai, até 9, a gente vai agora criar uma matriz com 2 dimensões. E elas podem ser dimensões, inclusive, de tamanhos diferentes. Pois bem, o que significa isso? Tá? Isso significa o seguinte:
Eu declararia antes, quando ela era assim, ó, dados manualmente, né? XPTO 0 é igual a 230, XPTO 1 é igual a 520, né? E por aí vai. XPTO 9 é igual a 1 milhão, não sei quanto. Sei lá quanto quiser aqui, continua sendo um valor inteiro. No momento em que eu fizer isso daqui, ó, então, float, né? XPTO do tipo float, array bidimensional de floats. Novo float com uma estrutura de 10 e uma estrutura de 5. O que significa isso? Significa que para cada índice de XPTO, na primeira dimensão, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4. Né? Ou seja, para cada valor unitário do primeiro índice, eu vou ter um segundo índice, um subnível, né, que tem até 5 valores. Ou seja, XPTO 00, XPTO 01, XPTO 02, XPTO 03 e XPTO 04. Lembrando que isso daqui não pode acontecer porque o zero conta, então o zero já é um valor, né? Então ele vai até 4. Né? Aliás, o índice limite aqui vai ser o índice 9,4, né? Por causa do 10 e do 5 aqui. Né? Ou seja, é como se eu tivesse um segundo nível de dados. Né? É como se eu tivesse um conjunto agora aqui, para aquela estrutura inicial, há uma estrutura dentro de cada um dos quadradinhos. Então, vamos lá. Se a XPTO é uma estrutura com 10 quadradinhos, 10 caixinhas para eu colocar valores, eu acabei de estabelecer que para cada uma dessas caixinhas eu vou ter uma caixinha com 5 valores dentro dela. Então, cada uma dessas caixinhas que a gente coloca dados vai ter sua própria caixinha individual, que não se comunicam umas com as outras, tá? Então, por exemplo, o valor 0, 3, ele não tem nenhuma comunicação, não tem nada a ver com o valor 2, 3, por exemplo. Isso aqui não estabelece nenhuma conexão com isso daqui, tá? Então, o 2, né, o XPTO2, ele vai ter seu valor 0, seu valor 1, seu valor 2, seu valor 3, seu valor 4, e todos esses 5 valores aqui, eles estão dentro da caixinha número 2. Ela não se comunica com nenhuma outra, não faz nenhuma relação, tá? Então, por que a gente chama geralmente de array bidimensional? Que é como se a gente tivesse, de fato, um tabuleiro, né? Você tem colunas e linhas, né? Para cada coluna, a coluna 0, você vai ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Para a coluna 1, você vai ter o 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Para a coluna 2, você vai ter o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, é como se a gente tivesse colunas e linhas. E quando a gente fala de uma array tridimensional, a gente está falando de colunas, linhas e profundidade. E daí, quando a gente chega na matriz de 4, né, estruturas, quadridimensional, aí a gente não tem nem representação física para raciocinar em cima, né? Ou se eu quisesse usar uma metáfora da física, né, seria 3 dimensões e o tempo. Aí, se você entrar na 5ª dimensão, dançou, porque é aí que ninguém mais raciocina mais nada, tá? Mas isso são só maneiras, né, semânticas da gente tentar entender. O que a gente tem de fato níveis e subníveis de estrutura, tá? Como é que faz para criar uma matriz tridimensional, né? A tridimensional é a mesma coisa que a bidimensional. Você adiciona aqui um colchete e adiciona aqui quantos dados você vai querer para esse subnível. E assim por diante. Quer dizer, se eu quiser ter 5, posso ter 5. Não tem problema. Só que, claro, né, na hora de declarar um valor, não se esqueça de preencher tudo que você precisa preencher aqui para colocar um único dado, né, em uma dessas caixinhas e suas subcaixinhas, né? Como vocês podem perceber, né, isso aqui começa a ficar realmente muito difícil da gente
lidar semanticamente falando, linguisticamente falando, quer dizer, uma maneira de você escrever teu código que é muito ruim, né? Então isso é um fato, gente. Isso, inevitavelmente, quando a gente começa a usar matrizes e arrays, de fato, o nosso código começa a ficar um negócio mais difícil de ler, mais difícil de lidar, inclusive de construir mentalmente o que isso significa. Tá? É normal mesmo que a gente não seja muito agradável esse tipo de construção para o nosso raciocínio, mas, enfim, às vezes é necessário, né? Eu não acho que uma array de 5 dimensões seja uma coisa geralmente muito necessária, mas dependendo da quantidade de dados e daquilo que você está construindo, pode ser que seja, né? Não sei. Ninguém vai fazer isso de graça, né? As pessoas vão fazer isso porque elas realmente precisam, né? Então vamos aqui trabalhar de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Então vamos somente gerar aqui esses dados. E vamos lá, para fazer o mesmo exercício de preenchimento aleatório desses dados, né? Então a gente vai também agora aumentar um pouco a complexidade do que a gente está fazendo. Porque se eu estava trabalhando assim, ó, int k igual a 0, k menor que xpto, desculpa, k é menor que 10, k é igual a k mais 1, né? Então eu tinha isso daqui para preencher os valores, né? xptok é igual a random alguma coisa, random 100, por exemplo, né? Era o que eu tinha aqui, né? Agora eu vou precisar de mais um loop, né? Mais um loop dentro do loop, ou seja, para cada k que vai de 0 a 10, eu vou ter, sei lá, um n, por exemplo. Int n é igual a 0, n menor que 5, n igual a n mais 1. Aí eu vou ter aqui mais um nível, né, de loop, que vai ser o seguinte, ó. Então, para cada k que vai até 10, eu vou ter um n que vai até 5. Então, aqui eu estou preenchendo dados aleatórios para uma matriz bidimensional, né? Ó, são dois loops, um dentro do outro, né? Então, o k é 0, vai rodar o n, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o k é 1, vai rodar o n, 0, 1, 2, 3, 4, desculpa, não é 5, 4. Depois o k é 2, 0, 1, 2, 3, 4. O k é 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou ter uma quantidade bem maior de dados rodando aí. Isso acontece muito rápido, podem ficar tranquilos, né? Mas, de qualquer maneira, é uma complexidade que a gente está incluindo porque tem muito mais dados para serem preenchidos, porque a gente tem muito mais caixinhas, né? Uma quantidade bem maior de caixinhas do que a gente tinha originalmente. Vamos colocar assim. Tá, então a gente gerou esses dados. O que eu posso fazer com esses dados? Então, agora vamos trabalhar um pouquinho com esses dados para a gente... eles estão aleatórios aqui. É claro que isso daqui poderia ser construído manualmente ou com alguma intenção ou com alguma coisa, né, planejada para que esses dados guardem coisas, né? Enfim, por enquanto a gente está fazendo uma coisa muito abstrata e muito aleatória, tá? Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Act 0,0, xpto 0,0,10. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu gerei um monte de dados, mas eu só estou usando um dado. Eu estou usando o xpto 00, né? É aquele que, primeiro dado gerado nesse primeiro loop, com o primeiro dado gerado nesse segundo loop, né? Então, o que ele vai me fazer aqui? Deixa eu rodar. Ó, ele me gerou aqui um negócio minúsculo, né? Se eu rodar de novo, como é aleatório, ele vai me gerar uma coisa um pouquinho maior, né? Talvez uma coisa um pouquinho maior. É aleatório. Cada vez que eu rodar isso daqui, inclusive eu vou colocar aqui, ó, fill 0 e stroke, não stroke, para ele tirar um pouquinho da... E aqui eu vou aumentar, ó, o loop vai até 100, o random vai até 100, o aleatório vai até 100. Então, ó, ele me gerou isso daqui. Se eu rodar de novo, ele vai me gerar um valor diferente.
maior, e por aí vai, né? Ele poderia chegar mais ou menos até aqui, imagino eu. Ou seja, eu tenho uma situação aleatória, que eu estou pegando um único dado dos inúmeros dados gerados aí dentro dessa minha matriz bidimensional, né? Então agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Ó. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai circular a respeito só por enquanto do K, só por enquanto aqui do primeiro valor. Eu vou deixar sempre o segundo valor travado no zero, tá? Como assim? Ó? Vamos lá. For var. Vou usar o K também para facilitar o raciocínio. K menor que 10, K igual a K mais 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar 10 linhas, né, 10 retângulos, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. K vezes 10 e vai dar 0, depois vai dar 10, depois vai dar 20, K vezes 10 mais 10. Porque o tamanho dele é 10. Então ele começa em 0, depois quando o K for 1, ele vai virar 10, depois quando o K for 2, ele vai virar 20, depois quando o K for 3, ele vai virar 30, e aí quando ele for 30 aqui, ele vai até o 40, né? E por aí vai. Ou seja, eu vou fazer coluna, vou fazer linhas com espessura de 10, vamos colocar assim, né, de 10 pontos, né? Então ele vai circular aqui e ele vai usar o valor registrado, gerado nesse loop aqui, né? Esse primeiro loop. Então aqui, ó, XPTO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e sempre com esse valor de N 0, travado em 0, ó. Não estou mexendo no N por enquanto, tá? Não estou mexendo nesse segundo valor. Eu estou pegando sempre o primeiro dado. O que vai acontecer aqui? Eu vou gerar colunas, né? Eu vou gerar essas barras, né? Toda vez que eu rodar, eu vou gerar barras diferentes. Certo? Legal. Agora, o que eu quero fazer em cima disso daqui? Eu quero pegar esse segundo nível agora, né? E construir alguma coisa em cima desse segundo nível, né? Desse N que está aqui. Então vamos lá. O N, ele vai até 5, não é isso? N igual a N mais 1. Por enquanto eu não coloquei nada do N aqui, né? Não mexi no N, né? Aqui. Ele vai continuar desenhando a mesma coisa que estava aqui, né? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então, com relação a isso? Ó, eu vou gerar uma outra variável aqui. Eu vou fazer o seguinte. Coluna if, vou colocar uma condição. If n igual a 0, ou seja, se for o primeiro dado, coluna é igual a 0. Caso contrário, se for qualquer um dos outros dados, coluna é igual a 110. Ou seja, se eu estiver falando do N0 inicial, o valor de coluna vai ser 0. Se eu estiver falando do N1, 2, 3 ou 4, o valor de coluna vai ser 110. Para que isso? Para colocar aqui, ó. Peraí, já está difícil de ler, né? Aqui é... Tá, isso daqui, perfeito. Mais coluna. Né? Porque se a coluna for 110,
Eu vou ter que começar em 110 e ir até o valor que tem registrado aqui, para o N. Agora eu vou colocar o N aqui, mais a coluna. Mas isso vai dar uma coisa meio estranha. Ainda isso aqui não vai estar funcionando de uma maneira muito lógica. Porque ele está colocando aqui o valor do XPTO, aqui é 0 e 0. Aí ele coloca aqui XPTO 0 e 1, XPTO 0 e 2, XPTO 0 e 3, XPTO 0 e 4, por exemplo. Né? Não sei qual é a ordem. Depois XPTO 1 e 0. XPTO 1 e 1, XPTO 1 e 2, XPTO 1 e 3, XPTO 1 e 4, por exemplo. Ou seja, o 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 4, ele está sempre desenhando aqui nessa segunda coluna, né? Não era exatamente isso que eu tinha na minha cabeça. A gente vai chegar lá onde eu quero mostrar para vocês. Tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar uma variável chamada linha. Por enquanto, o que tem definido a linha, né, é o meu próprio K aqui, né? Estão vendo? Então, a linha é definida pelo K. Eu não quero mais que a linha seja definida pelo K. Eu quero que a linha seja definida agora por essa outra variável que é independente do K. Mas vai, de alguma maneira, estar relacionada aí com esse K. Né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou virar aqui, ó, no final do loop, né? Na verdade, aqui no final do draw. Draw eu vou colocar aqui linha igual a 0, para zerar ela. Eu não estou sabendo identificar onde começa e termina o maldito loop, né? Mas eu estou imaginando que ele termine aqui, tá bom? Então, no final de cada um desses fors, esse aqui vai até aqui, é isso? Isso. Então, aqui, ó, linha é igual a linha mais 10. Por que isso? Porque a partir de agora, quem vai definir aonde que vai ser desenhado a linha, né? Não é mais o K aqui, cada vez que tiver uma interação, qualquer uma, seja no N, seja no K, a linha vai pular 10 pontos. Começa a acontecer alguma coisa mais ou menos assim. Ainda não era exatamente o que eu imaginava, né? Mas, quer dizer, aqui eu tenho, ó, vamos rodar de novo. Aqui eu tenho x0, 0. Aqui eu tenho x0, 1. x0, 2. x0, 3. x0, 4. Aí provavelmente ele está colocando aqui o x1, 0. E aí eu não sei exatamente onde foi parar as outras coisas, né? Mas vamos tentar entender um pouco desta lógica que está aqui, para ver se a gente melhora isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, um console paint linha, para ver o que está acontecendo com linha. Aliás, eu vou colocar o seguinte, ó, coluna, vírgula, linha. Ou seja, eu quero saber qual é a coluna e qual é a linha. E no final disso aqui tudo, eu vou colocar um no loop para parar. Eu não preciso ficar redesenhando. Né? Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu. Olha aí o que a gente tem de valores aqui. Ó. 0 e 10. Né? Coluna 0, linha 10. Ah, na verdade eu estou... É isso mesmo, tá certo. Vou rodar de novo. Tá aqui, ó. Então, coluna 0 e linha 10. Coluna 0 e linha 10. Fui até aqui. Depois, 110, começou em 110, linha 20, foi até o 20. Depois o 110, linha 30. Depois o 110, linha 40 e o 110, linha 50. Então, na verdade, tem um erro aqui, ó. Eu vou até mostrar para vocês. Vamos lá. Eu posso até fazer isso daqui, ó. XPTO mais K
mais N é igual a coluna e linha. Para a gente ver o que a gente precisa enxergar. Ó. XPTO 00, aliás, também estou imprimindo isso no... Colocar aqui no comecinho, tá? Porque senão a gente não vai entender, vai ficar estranho. Aqui, ó. Antes de eu somar os valores, né? Aí, ó. XPTO 00 é igual a 0,0. Tá aqui. Isso daqui. XPTO 0,1 é 0,10. 0,10 aqui. Só que na hora dele desenhar, ele desenha no 110. Por quê? Ah, porque não passou o if, tá? Tá, ó. Aqui. O lugar é aqui, ó. Então a gente também não vai entender direito o que está acontecendo na hora do desenho. Agora sim. XPTO 00, 00. XPTO 0, né? Primeiro registro 0, K0, N1, é 110 e 10. Aqui, ó. Esse ponto aqui. XPTO 0, N0, K2 é 110,20. Esse ponto aqui, ó. Onde eu estou mais ou menos com o mouse. XPTO 0,3 é 110 e 30. Então é o ponto mais ou menos aqui. XPTO K0 N4 é 110 e 40, que é a última barra do X0 que fica aqui, né? Essa daqui. Até aqui mais ou menos. Depois, XPTO K1 N0 vai ser 0, só que agora ele vai estar em 50. Tá aqui, tá certo. Né? Por que ele desenhou aqui? É isso que eu não entendo. 50. Eu não entendo exatamente por que ele desenhou na mesma linha e não a partir do 110 e 60 aqui, né? É isso que não está muito claro para mim. Porque eu acho que, na verdade, ele está pulando duas coisas aqui. Eu acho que é isso. Por algum motivo, na hora de desenhar, coluna, linha, XPTO-KN mais coluna. Ah, isso aqui Não, tá certo. Coluna. Deixa eu ver uma coisa. Se eu colocar mais um aqui, o que acontece? Alguma coisa muito louca. Que coisa estranha, gente. Alguma coisa no meu código não faz o menor sentido, mas tudo bem. Linha vai pulando de 10 em 10. Por que eu... Se eu colocar só linha, o que ele vai fazer? Muito estranho. Eu realmente não sei o que está... Por que está dando esse resultado muito louco, mas... Ele deveria pular de 10 em 10 a linha, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos colocar um line. Line, coluna, linha, coluna mais XPTO K N linha. Ah, tá com no stroke, perdão. Aí, foi. Por que no retângulo ele estava passando por cima? Não entendi por que no retângulo ele estava passando por cima das coisas. Vamos trabalhar com linha, então eu estou fazendo algum cálculo no retângulo que estava errado, né? Mas olha aí, vamos lá. Então o que acontece? Eu tenho aqui os x zeros, quando é zero, o primeiro índice, o k, é zero, ele desenha aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Quando o índice, desculpa, o k não, o n, né? Quando o n é zero, ele desenha aqui.
Quando n é 1, 2, 3 ou 4, ele desenha nessa coluna, né? É mais ou menos dizer para vocês que a gente tem aqui um nível e aqui um subnível, né? O que mais? Se eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte. Quando ele for 0 também, talvez seja melhor pular a linha primeiro. Não. Eu posso fazer o seguinte. Ó. If n diferente de 0, se o n for diferente de 0, pule a linha. Por que isso? Né? Porque, vamos ver o resultado aqui. Ó, o que eu fiz agora? A gente desenhava essa linha quando o n era 0 e desenhava isso aqui, essa segunda linha já aqui embaixo, né? Porque ele já pulava 10 pontos, né? Então o N1 já pulava 10 pontos e vinha para cá. O que eu fiz? Com esse if aqui, ó, ele só vai pular linha se não for o N0. Se não for esse cara aqui, ó. Então, se for esse cara aqui, ele não pula linha, ele desenha no mesmo Y. E aí, o que eu faço? Eu tenho os subníveis todos mostrados aqui, ó. Já direto, junto com isso daqui. Tá? Vamos aumentar um pouco agora as quantidades de valores, para vocês verem isso, né? 15, por exemplo. 15, por exemplo. Né? Aí, ó. Então, eu tenho um valor primeiro e todos os outros valores que vêm depois. Um valor primeiro e todos os outros valores que vêm depois. Por aí vai. Né? Confuso, complicado, estranho. Como é que vocês estão sentindo isso? Dá para entender para que isso começa a servir? Muito confuso. É um pouco mesmo. Tem toda a razão mesmo. Ó, eu vou confundir um pouquinho mais, depois a gente volta para simplificar, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó. Mais um nível aqui. Aliás, eu esqueci de fazer isso, né? Olha aí. For int z igual a 0, z menor que 5, z igual a z mais 1. Por exemplo. Professor, ficou um igual a mais ali. Um igual a mais aqui. Isso. Já, valeu. Então, gerei mais um nível aqui, mais um nível, ou seja, uma array tridimensional. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. For var z igual a 0, z menor que 5, z igual a z mais 1. Né? Vou fechar aqui o loop. Linha, coluna, e aí eu vou colocar aqui coluna 2, não sei. Coluna 2, pode ser. Var, coluna Z, igual a 0. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Coluna Z, mais coluna, mais XPTO. Né? O que eu vou tirar, não tem mais necessidade, não vai ajudar a gente mais agora. Né? Se N for 0 e, ou, na verdade, OR, né? O Z igual a 0, diferente de 0, o Z também é diferente de 0, ele pula. Se o Z for 0, não. E se, eu vou colocar aqui, ó, if Z igual a 0, coluna Z é igual a 0, caso contrário,
coluna Z é igual a 110 também. Ele vai somar mais isso, caso se trate de um terceiro nível, né? E aqui, claro, Z. É esse loop aqui, ó, que está girando. Vamos ver se deu certo isso ou se eu fiz uma bobagem enorme. Ih, fiz uma bobagem enorme. Agora é que a coisa não funciona mais mesmo. O que a gente errou aqui? Deixa eu ver. Eu acho que você colocou dois iguais também, professor, ali no if z, aí tem igual, igual, zero. Aqui está certo. Isso aqui é uma comparação. Se o Z for zero, isso aqui é igual, igual é comparação, né? Isso aqui é true, isso é verdadeiro. Então aí a coluna Z não vai somar nada, vai somar zero. Mas se ele for diferente de zero, se ele for 1, 2, 3 ou 4, aí eu vou colocar mais 110 pontos aqui. Ou deveria ter feito, né? Ô, professor, nesse if aí de baixo, esse Z ele não tem que estar espaçado do... Não, não faz diferença. Não faz diferença, não? Não, não faz diferença. Posso até ver para a gente certificar, mas não faz diferença, não. Vamos tirar isso daqui, porque eu quero ver o que está acontecendo aqui. Sem isso, não, deu errado. Será que eu deixei de fazer alguma coisa aqui? Coluna Z é zero. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou tirar isso daqui. Não vai fazer mais nenhuma diferença. Vou tirar isso aqui também daqui, não vai fazer mais nenhuma diferença. Vamos fazer o processo talvez tenham muitos números, né? Deixa eu fazer o seguinte. Antes de eu fazer tudo isso que eu estou fazendo, porque talvez o problema seja outro. Seja a quantidade de valores mesmo. Vou colocar aqui 5. Posso até gerar mais, mas vou colocar 5 só para ver se o problema é quantidade, quantitativa. Não, não é. Então, não tem interferência aqui. Aqui vai rodar 5 vezes, paciência. Ele vai aumentar um pouquinho isso daqui. Eu vou pular de 5 em 5, aqui eu não vou pular de 10 em 10. Vamos ver o que acontece. Nesse caso, continua sendo a mesma maluquice, né? Isso aqui vai ser sempre zero. Tirei esse cara. Então vamos fazer isso passo a passo. Tirar o... Desculpa. Onde tem um Z? Aqui. Ah, tá. Preciso dizer que Z é zero. Tá bom. Eu fiz alguma bobagem no meu código, isso sim. Então, vamos começar do zero. Vamos voltar tudo ao que era. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Tira esse cara daqui. Eu fiz alguma bobagem. E estraguei o que estava funcionando. Tá bom. Melhor. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Então, vamos lá. For int z igual a 0, z menor que 15 também, mas eu não vou usar os 15, z igual a z mais 1, aí sim, eu vou colocar aqui o z, vou fechar. Tá. Agora, eu sempre vou usar o z0 aqui para garantir que nada mude. Só vou pegar o primeiro valor e paciência, né? Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. A princípio não deveria mudar nada, né? Mas mudou alguma coisa. Claro, eu não coloquei aqui. Vamos ver se foi esse o problema. Não. Aqui também, né? Agora sim. Não houve alteração nenhuma, apesar da gente já estar trabalhando com 3 níveis. 3 níveis. Ele está gerando esses 3 níveis de dados. Ó, XPTO, K, N e Z. Mas aqui na hora de desenhar, ele sempre usa o valor 0. Tá. Deixa
Deixa eu colocar aqui 2. Vamos ver se a gente comprime um pouquinho mais isso na tela. Tá bom. Melhor colocar 3 para ficar mais claro. Aqui. Agora vamos lá. Vamos fazer rodar o Z também. Aqui. Se eu fizer isso, vai ter mais uma coisa aqui. Então, vou colocar aqui tal da coluna Z. Mais. Coluna Z vai ser sempre 0. Vai estar aqui declarada como 0. Só aumentou agora o número de valores. Agora vamos fazer a coluna Z também empurrar para lá quando for o caso, né? Então aqui, ó. If Z igual a 0. Se o Z for 0, coluna Z é igual a 0. Caso contrário, se ele for 1, 2, 3 ou 4, a gente vai somar aqui alguma coisa. 110. Aqui também errei, ó. Ou seja, joga para lá mais 110 pontos. Alguma coisa muito estranha que aconteceu. Ah, claro, eu tenho que ter o coluna Z aqui também, ó. Foi isso. Aí, ó. Olha o terceiro nível acontecendo. E aí ele está pulando aqui, né? A gente tem que fazer ele não pular também aqui, ó. If n é igual a 0, ou z diferente de 0, ou e, né? Deixa eu ver. Acho que e. Agora parece mais correto. Então eu tenho o primeiro nível, eu tenho o segundo nível e eu tenho o terceiro nível. Ou seja, K é 0, N é 0, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4. K continua 0, N é 1, Z é 0, Z é 1, Z é 2, Z é 3, Z é 4. K continua 0, N é 2, Z é 0, 1, 2, 3, 4. K é 0, N é 3, 3, 3. Tá faltando algum valor aí, mas tudo bem. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, né? Só deixa eu verificar se eu fiz os loops certinhos. É 5, ele deveria estar. Vamos tirar isso aqui só para ver. Tirar esse cara aqui. Não, alguma coisa estranha também está acontecendo. Linha, 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 linha. Z. Está rodando cada um dos Zs. A princípio deveria estar certo. Por que ele já botou os 4 pontos aqui? Estranho. Será que eu estou pulando no lugar errado? Não, certo aqui. Aqui mesmo. Sei. Alguma coisa na minha lógica aqui não está legal ainda. Alguma coisa que eu ainda não saquei que está errado aqui. N, Z. Tá certo. Ah, ele está desenhando. Tá. Tá, peraí.
Se o N e o Z forem 0, é isso daqui. Eu acho que é isso. É isso, eu acho, quase. Complicada essa matemática. É um pouco isso, é quase isso. Tem que acertar a matemática aqui. Mas a princípio seria mais ou menos isso. Ele está quase acertando aqui. Ele está em algumas das colunas aqui, ele está ainda errando, porque ele deveria estar desenhando alguma coisa aqui, provavelmente ele está desenhando ali ou ali. Eu acho que é isso daqui. Ó. If n igual a 0, ou seja, for o primeiro, a coluna, ele vai desenhar isso lá. Ah, tá, vamos fazer o seguinte. N igual a 0. If z igual a 0. Ó. Se o n for 0 e o z for 0, coluna é 0 e coluna z é 0. É isso? É. Caso contrário, se o n for 1 mais o z for 0, coluna é igual a 110, coluna z é igual a 110. Né? Do contrário, se o z não for 0, é isso? Se o z for 0, não. Coluna z é igual a 0, desculpa, está aqui. Ó. Caso contrário, se nenhuma dessas situações aplicarem, coluna igual a 110, coluna z é igual a 110. Isso resolve. É ruim demais, né? Mas é isso, acho que era isso. É isso. Pronto. Não, piorei a situação. Enfim, compliquei demais e como vocês podem perceber, a coisa fica muito confusa, né? Justamente porque a leitura dessas coisas é muito difícil, né? Ler o que você está fazendo aqui nesses processos é muito difícil, tá? Mas vamos lá. Então agora vamos apagar tudo isso daqui e vamos simplificar tudo isso. Né? Vamos tentar tornar isso aqui um pouco mais claro. Né? Apaguei tudo, joguei tudo fora e vamos lá. Void setup, sizing, 400, 400, void draw, vou desenhar alguma coisa. Vou criar aqui um float. Esse float vai ser um array bidimensional. Então, float, tá bom. Cor é igual a new float. Vou colocar aqui 10 e 10. Para ficar diferente, para a gente não confundir, tá? 10 e 15. Pronto. E o que eu vou fazer? No stroke. Vou gerar um for aqui, para gerar randomicamente, aleatoriamente, esses dados. Então, for var x é igual a 0, x menor que 10, x é igual a x mais 1. Para cada valor de x, eu vou ter um outro for, var y é igual a 0, y menor que 15, y é igual a y mais 1. Né? Então, tem 2 loops para gerar esses valores aleatórios. Né?
Então tá aqui, ó, cor X, Y igual a random 255. Só cinzas, tá? Só valores de cinza, né? Por enquanto. Mas vamos lá. E aí, o que eu vou fazer com esses dados aqui, ó? Aqui eu vou redesenhar, né? Aqui eu vou redesenhar isso. Então, a mesma coisa aqui, ó. var x igual a 0, x menor que 10, x igual a x mais 1. Vou fazer mais um loop dentro. Var y igual a 0, y menor que 15, y igual a y mais 1. Aqui eu vou desenhar retângulos. Então, aqui, stroke, cor, x e y. Por enquanto não é uma cor, é só um cinza, né? É só um valor de cinza, né? Que foi escolhido aleatoriamente para cada uma dessas caixinhas, né? Que vai de 0 a 10 na coluna e de 0 a 15 na linha. Né? Então, cada caixinha guarda uma cor, guarda uma escala de cinza, de 0 a 255. Então, eu estou usando x e y, por enquanto aqui, para marcar essa posição. Num tabuleiro, vamos colocar assim, de 10 por 15, cada posição desse tabuleiro tem um valor para a escala de cinza. Né? E aí eu vou colocar aqui um retângulo, né, na posição inicial de x, na posição x vezes 10, né, vou fazer de 10 em 10. x10, y vezes 10, e vai até, o tamanho dele vai ser 10 e 10. Pronto. Ele deve estar com rect mode, aquele rect mode que define a dimensão, né? Então, talvez seja o caso até de colocar 5 e 5 para a gente ter espaço e enxergar. Acho que esse foi um dos erros quando eu usei o retângulo. Eu estava usando o rect mode errado. Vai. Mas calma, alguma coisa deu muito errada na minha tentativa aqui. Primeiro que eu coloquei um no stroke e ele não respeitou esse no stroke. Ah, tá. Vamos primeiro dar um no loop. E continua sendo uma coisa estranha. Não é stroke, é fio. Pronto. Tá aí. Vamos aumentar um pouquinho isso, que 10 está muito pequeno. 30, 30, 25, 25. Aí. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, teria um 14 aqui embaixo. Né? Eu gerei aqui, ó, como vocês podem ver, escalas de cinza, né? Para cada um desses quadrados, cada uma dessas caixinhas. Então, cada uma dessas caixinhas tem um valor que vai de 0 a 255, que eu estou utilizando aqui como uma cor. Basicamente como uma cor. Né? Eu poderia aumentar, diminuir, enfim, posso colocar aqui 25, 25, 20, 20. Os quadrados vão ficar um pouquinho menores. Dá para ver tudo. Né? E vamos colocar também um background branco aqui, né? Eu poderia gerar um RGB para isso daí também? Matriz com valores de RGB? Poderia. Poderia sem problemas. Eu já tenho um canal aqui, né? Com X e Y, né? Com esse X e Y eu já tenho um valor atribuído para esse canal, né? O cor X e Y. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou chamar isso aqui de cor R, cor G e cor B. R.
R. Eu poderia fazer a mesma coisa para o G e para o B. Tá aí, ó. O que significa isso, gente? Então, significa o seguinte, ó, e só para vocês entenderem um pouco dessa coisa, né? Eu vou fazer uma coisa ainda mais cruel. Ó, eu estou usando dois. Deixa eu colocar um pouquinho maior para vocês verem, vai? 4, 4, 4 e 4. Um pouco maior, né? O que eu tenho aqui, na verdade, né? Ampliado 4 vezes. Uma imagem. O que é uma imagem? Uma imagem é um valor de R, um valor de G e um valor de B, quando eu estou falando de imagem RGB, né? Se eu estiver falando de CMYK, é um canal ainda mais, né? Mas é um valor de R, G e B para cada ponto da minha tela, para cada ponto da minha imagem, né? Então, o que significa um pouco isso que a gente está fazendo aqui, né? Matrizes, né? Então, quando vocês pegam e, por exemplo, usam Photoshop, e vocês olham para um ponto, né, de uma imagem, ampliam para ver um ponto de uma imagem no Photoshop, que trabalha com imagem, você seleciona aquele ponto, por exemplo, você vai ter o canal R, o canal G e o canal B, se você estiver falando de RGB, né, para aquele ponto. Ou seja, cada ponto que compõe uma imagem, e uma imagem às vezes tem 1000 pixels por 2000 pixels, às vezes tem 3000 pixels por 2500 pixels, ele guarda, cada um desses pixels, guarda uma informação para R, uma informação para G e uma informação para B. Como é que o Photoshop consegue mostrar para a gente o histograma? Quer dizer, como é que ele consegue mostrar para a gente os canais separados dessa imagem? É porque ele consegue retirar de cada um desses pontos o valor do R e colocar numa matriz só para o R. Ele consegue tirar o valor de B e colocar numa matriz só para B. Ele consegue tirar o do G e colocar numa matriz só para G. Ou seja, ele separa cada canal de cor em um array. Literalmente é um array. Aquilo que vocês veem no Photoshop, quando vocês pegam uma imagem e vocês olham só para um canal da imagem, só para o vermelho da imagem, e vê um desenho em escala de cinza, e quando você olha o outro canal, só o canal verde, e você vê uma escala de cinza, e o que você vê na soma dos 3 canais é uma coisa colorida, é porque os dados da imagem estão separados. Literalmente os dados estão separados, né? Você tem uma matriz bidimensional para cada canal, né? Que pela posição do X e do Y do ponto, registra um valor de canal de cor. Então, quando a gente trabalha com imagem mesmo, JPEG, PNG, né, GIF, o que a gente está falando é de o que o Photoshop está fazendo para a gente é, no mínimo, trabalhar com 3 matrizes, no mínimo. Né? Quando a gente está falando de CMYK, ele já está trabalhando com 4 matrizes. Né? 4 matrizes bidimensionais, tá? Bidimensionais. Todas as 4 matrizes bidimensionais. Porque ele vai registrar em cada matriz o canal para cada uma dessas coisas. O que o Photoshop pode fazer também de inteligente, né? Eu não sei se ele faz isso, se ele cria outras coisas, eu imagino que ele crie mais uma matriz, que é uma matriz tridimensional, que ele pode trabalhar com o canal alfa, né? Com a transparência de cada camada que ele usa, né? Então ele pode ter aqui, além do valor da cor, ele pode ter qual é a transparência
daquele ponto. Isso é especial importante para os PNGs, né? Os arquivos PNGs que carregam informação de transparência, eles precisam dessa informação também, né? Isso pode ser feito fazendo uma matriz tridimensional do RGB, isso na verdade vai multiplicar muito mais valor, não precisa, talvez seja um canal alfa, né? Você tem um cor R, cor G, cor B e cor A, né, alfa, que vai registrar alguma coisa entre 0 e 100, né? E a gente pode ter, na verdade, o terceiro dado da matriz tridimensional para cada camada, né? Porque o Photoshop ele guarda as informações em vários layers, né? E aí sim você pode ter um índice para cada um dos layers, porque os layers eles são infinitos, né? Quer dizer, você pode colocar quantos layers você quiser. Então, se eu estiver pensando em termos de Photoshop, né? Se eu estivesse construindo Photoshop, um software no Photoshop, eu pensaria em ter uma matriz tridimensional que guardaria para cada ponto, né? Para cada ponto de cada layer. Então, não é só o valor de X e de Y, mas também se é o layer 0, o layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, ou seja, passa a ser tridimensional, né? Um valor para R, um valor para G, um valor para B e um valor para alfa. E se por acaso o usuário estiver trabalhando com CMYK, também teria, na verdade, C, M, K, né? Y, né? E o alfa também. Então, para escrever, né, seria mais ou menos isso aqui, se eu estivesse trabalhando com CMYK, né? Float, cor C, igual alguma coisa, desculpa, cor C. Float, cor M, igual alguma coisa. Float, cor Y, igual alguma coisa. Float, cor K, preto, igual alguma coisa. Sendo que isso daqui é a coordenada X, essa é a coordenada Y, e esse seria o layer, né? Então, para eu ter um mapa de uma imagem, mapeamento de uma imagem, né, eu trabalharei assim, dentro do Photoshop, por exemplo. Tá? Então, eu teria para cada layer um valor para C em cada posição X e Y da imagem. Para cada layer, eu teria valor de magenta para cada X e Y da imagem no layer, né? E por aí vai. Dessa maneira, né, dessa explicação, dá para começar a entender por que usar essas camadas, porque essas camadas, esses arrays, essa quantidade de informações, começa a ficar um pouco mais claro o que a gente está guardando, por que a gente está guardando essas informações, dessas variáveis dessa forma? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Essas arrays que a gente usa, elas, para mim, estão fazendo sentido entender como se fosse uma dependência, uma relação de dependência. Tipo, a primeira array, que é a inicial, né, ela vai ter um valor. Aí dentro desse valor vai ter outro valor. E na terceira tridimensional, dentro desse segundo valor, vai ter um terceiro valor. Exatamente. É essa relação que tem? É essa relação. É exatamente essa relação. É isso mesmo, você tem toda a razão. É isso, né? E a gente está acostumado a pensar de que maneira? Graficamente, daquele desenho das linhas, né? Eu tenho uma primeira linha, dentro dessa primeira linha eu tenho várias linhas, e dentro de cada uma dessas linhas eu tenho outras linhas, né? Então eu tenho uma linha, ela tem outra, e tem outra. Todas funcionam nesse formato, então. É a estrutura de árvore, vamos colocar assim, né? Uma estrutura de árvore. Eu tenho dentro desse eu tenho 5 diferentes, e cada um desses 5 diferentes tem mais 5 diferentes. Então eu vou abrindo isso, né, numa estrutura. Tá certo? Tá certíssimo. Absolutamente certo. A lógica é essa mesmo. E aí, uma outra maneira da gente raciocinar sobre isso é essa lógica da gente ter colunas e linhas, que é a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa. Para cada coluna, eu tenho vários valores em linhas. Para a próxima coluna, eu tenho vários valores em linhas. Para cada coluna. E se eu tivesse 3, seria uma coisa meio tridimensional. Para cada coluna, eu tenho vários valores de linhas. Se você pegar uma linha, eu tenho vários valores de profundidade. Você entendeu? Então eu pego um deles, um ponto específico nessa estrutura tridimensional, vamos colocar assim. É outra maneira de raciocinar, né, de criar uma metáfora
para a gente tentar entender como é que isso se articula, né? É a mesma coisa, no fundo, né? É uma estrutura de dados, como qualquer estrutura de dados, né? Só que às vezes a gente raciocina de uma maneira mais de dependências ou a gente raciocina de maneira mais espacial, tá? Mas, ó, vamos lá. Se vocês estão se sentindo um pouco desnorteados, normalíssimo a gente se sentir desnorteados, porque como vocês mesmos viram, nem eu não consegui fazer direito a coisa funcionar, né? Na hora de botar no código, eu também me confundi, eu também não sabia onde estava o erro, porque começa a ficar uma coisa tão complexa de articulação entre os dados, que você não percebe aonde que você está errando, porque é difícil de entender, literalmente difícil de entender. Geometria tridimensional, então, gente, é um troço complicadíssimo. Quando você vai tentar pensar a geometria tridimensional e fazer os cálculos para alguma coisa que você precise representar tridimensionalmente, é isso o tempo inteiro, né? É uma quantidade de dados muito grande. E aí você não consegue mais se identificar, saber o que você está trabalhando ali, porque é muita coisa, né? São muitos dados, você não sabe se você está falando da coluna, da linha, da profundidade, o que você está somando com o quê, começa a ficar uma coisa muito, muito complexa de trabalhar. Então, é bem normal, se a gente estiver falando de 3 níveis, é bem normal que fique difícil de colocar no código, porque o raciocínio se perde no meio do caminho, tá? Então, não se sintam confusos, né? Na verdade, se sintam confusos, mas não se sintam errados de estarem confusos, porque é confuso mesmo, é normalmente confuso mesmo. Os próprios programadores não gostam de trabalhar com isso, né? Porque dificulta, né? Dificulta muito qualquer tipo de coisa que a gente vai construir. E é para tentar resolver um pouco dessas confusões que os objetos apareceram, que é uma coisa que a gente vai, daqui a 15 dias a gente vai ver os objetos, né? Como toda essa estrutura de informação é uma estrutura muito confusa, muito complexa, né? É muito difícil da gente articular essas matrizes, né? Fica um negócio muito, muito, muito maluco, né? A programação acabou, as linguagens de programação acabaram criando um novo tipo de elemento, que são os objetos, que apareceram justamente para tentar facilitar o nosso raciocínio em cima dessas coisas. Se a gente for trazer a rigor, assim, na teoria da computação, lá no fundo, lá nos princípios da computação, os objetos eles não são necessários, porque você cria os objetos utilizando muitas matrizes. É basicamente isso. Com várias matrizes, você cria um objeto, né? Você guarda todos os dados e todas as atribuições de um objeto em matrizes. Só que isso ia ficar terrivelmente confuso, né? Ia ser muito difícil para as pessoas conseguirem trabalhar nesse nível de complexidade de uma maneira minimamente inteligível. Então, assim, a gente precisa de um outro tipo de representação dessas coisas. A gente precisa representar isso de uma maneira que fique mais simples, porque é impossível, né? É impossível a gente começar a trabalhar em dados como, por exemplo, se você está falando de animação tridimensional, por exemplo, se você guardar dados sobre tridimensão sobre alguma coisa, imagina, por exemplo, guardar registro semic alfa em um ponto, em um pixel, numa matriz tridimensional. O próprio ponto tem x, y e z. Você imagina guardar todos esses dados, né? Também com alfa, quer dizer, vira uma quantidade de dados assombrosa sobre cada coisa. E aí eu quero fazer uma animação, ou seja, no tempo isso muda. Vai ter mais um nível aí da matriz. Vai ser uma matriz de 6 dimensões, 7 dimensões para guardar esses dados. Nossa, na hora que o programador vai tentar escrever isso, fica um troço que ele não sabe o que ele está mexendo mais, né? Fica uma coisa completamente incompreensível. Então aí, a partir dessas coisas, começaram a surgir os tais dos objetos, lá na década de 80, para tentar resolver um pouquinho de como a gente representa na programação esse conjunto mais complexo de informações e como é que a gente consegue trabalhar disso de uma maneira razoavelmente compreensível. Vocês vão ver quando a gente chega lá, que a gente sempre articula muito, né, principalmente no Processing, no Java, a gente sempre articula muito matrizes
com objetos. A gente cria matrizes com os objetos, para a gente poder circular entre eles e fazer várias coisas. Mas a ideia não é criar matrizes muito complexas, né? A gente simplifica muito o uso das matrizes, utilizando esse outro elemento. Talvez alguns de vocês já tenham visto no nosso material, talvez a maioria ainda não tenha visto, né? Mas a gente vai falar deles daqui a uns 15 dias, não vamos falar já não. Porque essa questão das matrizes precisa estar um pouquinho mais sedimentada aí com vocês, para que a gente possa usar isso. Os objetos, eles simplificam as matrizes? Sim e não. Sim e não. Eles simplificam alguns aspectos quando a gente faz esse tipo de coisa que está aí na tela, tá? Quando a gente está querendo fazer essas complicações que estão aí na tela, os objetos vão facilitar muito a nossa vida. A gente não vai precisar fazer isso, né? Mas quando a gente está querendo fazer alguma coisa mais articulada e circular pelos dados e por aí vai, talvez os objetos em si não vão ajudar tanto assim. Tá? A gente chega lá daqui a 15 dias. Por enquanto, o que a gente precisa se preocupar é com o entendimento de que a gente pode guardar dados de maneira estruturada e parametrizados. Quer dizer, a gente pode ter parâmetros de acesso a esses dados que estão guardados, né? Seja através de uma lógica de dependência, como o João falou, né? Quer dizer, eu tenho um dado que é dependente do outro, que é dependente do outro, e por aí vai, né? Então, para acessar um determinado dado, eu preciso de um outro dado que é o pai dele, né? Então, eu tenho um dado pai, nesse nosso caso, né? No caso anterior era o K é o dado pai, que vai guardar dados para N e para Z, e eu só vou chegar naquele minha informação que eu estou buscando quando eu tiver esses 3 valores, né? Quem é o pai, quem é o primeiro filho, quem é o segundo filho, né? Ou eu posso pensar em termos de um tabuleiro, né? De um tabuleiro de dados com linhas e colunas e com profundidade, se vocês quiserem entrar numa terceira dimensão. Mas, vamos lá. É difícil, é raro a gente entrar em dados com 3 dimensões, tá? São raros os casos onde a gente vai fazer um negócio que nem a gente fez aqui na tela. Aonde que a gente vai trabalhar com essas situações é, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo análise de imagem, se vocês quiserem, por exemplo, manipular a imagem, tá? Vamos supor que eu quero fazer um filtro de Instagram. Dá para fazer filtro de Instagram com Processing? Com Processing eu não sei. Talvez dê. Mas quando eu quero pegar uma imagem, por exemplo, e aplicar um filtro sobre essa imagem, como, por exemplo, deixar a imagem mais clara, deixar a imagem mais escura, eu vou ter que manipular cada pixel dessa imagem. Para manipular os pixels de uma imagem, eu vou ter que colocar cada uma das cores desses pixels em matrizes, né? Então, vamos lá. Eu vou criar 3 matrizes, uma matriz para R, uma matriz para G e uma matriz para B. Só que vão ser naturalmente matrizes bidimensionais, porque eu vou guardar esses valores de R, G e B coordenados com um valor de X e Y de cada ponto, né? Eu vou pegar a imagem, eu vou ler todos os pontos dessa imagem, eu vou colocar todos os pontos dessa imagem dentro dessa matriz, né? E aí eu quero modificar, eu quero fazer um filtro, eu quero deixar a imagem mais clara. Eu vou pegar todos esses pontos e eu vou aumentar esses pontos, né? Então, se o valor de R era 20, se o valor de G era 50, se o valor de G era 100, né? De B era 100, eu vou aumentar 10 pontos, 10 unidades em cada um desses registros igualmente, e aquele ponto vai ficar mais claro. Então, aquele que era 10 vai passar a ser 20, aquele que era 100 vai passar a 110, aquele que era 50 vai passar a 60. Se eu aumentar igualmente, né, os valores de R, G e B de um determinado ponto, ele vai ficar mais claro, ele vai ficar com uma cor mais clara, né? Se eu abaixar esses valores, se eu diminuir 10 pontos, ele vai ficar com uma cor mais escura. Se eu fizer isso ao longo de todos os pontos da minha imagem, a minha imagem vai ficar como um todo mais clara. Se eu abaixar 10 pontos em cada valor ao longo da minha imagem, essa imagem vai ficar mais escura. Então, eu estou trabalhando com a iluminação da imagem, né? Mas para fazer esse tipo de filtro, por exemplo, para fazer esse tipo de manipulação da imagem, que é corriqueira quando você abre o Photoshop. Você vai lá no Photoshop e, né, contraste, brilho, né, e você mexe. O que o Photoshop está fazendo? Ele está fazendo isso daí que eu estou contando para vocês. Ele está jogando todos os pontos de cada canal, de cada layer, de cada não sei o que lá, em matrizes separadas,
E quando você aumenta o brilho, ele está aumentando o valor, né? Está subindo o valor de todos esses registros igualmente. Ele vai aumentando tudo, a imagem vai ficando mais clara. Ele vai diminuindo tudo, a imagem vai ficando mais escura. Ou se eu vou lá e pego exclusivamente os valores de R, e eu aumento só os valores de R, o que vai acontecer? A imagem vai ficar mais vermelha. Ou se eu diminuo os valores de R, né? Mais vermelha não, né? Vai ficar com o vermelho mais claro, né? Em alguns casos vai desaparecer porque vai ficar branco, né? Ou se eu deixar os vermelhos mais escuros, o vermelho vai ficar mais forte, né? Vai ficar mais intenso dentro do que a gente vê como resultado, tá? Então, aí nesses casos, quando a gente está lidando com esse tipo de situação de manipulação de dados brutos, que é o caso das imagens, por exemplo, aí a gente vai usar muita matriz. Não tem como escapar das matrizes. Os objetos não vão resolver para a gente. Não, vai ser literalmente trabalhar com dados de um arquivo, por exemplo. Tá? Isso é possível, isso é feito em processing, inclusive, bastante. A gente abrir um arquivo de imagem e utilizar esse arquivo de imagem como fonte de dados e reproduzir cada um desses pontos e dessas coisas como um dado e alterar e gerar outra imagem como resultado. Tá? Então, você vai circular por todos os pontos dessa imagem, alterar cada um desses pontos, no R, no G, no B, e a melhor forma da gente guardar esses dados é através de matrizes. Do contrário, vai ficar impossível trabalhar. Deu para entender um pouquinho do que isso significa, do que isso, né, do que a gente pode fazer a partir disso daí? Sim, não, ainda não. Quem sabe no futuro próximo? Ainda está muito difícil. Quem sabe no futuro próximo? Mais ou menos. Tá. De fato, vou concordar com vocês que toda essa parte de manipulação, né, de dados é matemática pura, tá? Isso é matemática, isso é lugar de conforto para matemáticos, nem para programadores. Os matemáticos se sentem confortáveis, mas nem os programadores se sentem muito, tá? Então é um desconforto para todo mundo mesmo, normalmente é assim, tá legal? Eu não vou insistir muito com essa parte aqui, eu acho que a partir de agora é deixar vocês um pouco mais livres para vocês começarem a experimentar. Como eu já havia comentado na semana passada, esse tipo de coisa só vai ser usado quando a necessidade começar a aparecer. Então, enquanto não houver necessidades, né, enquanto você não sentir a necessidade de guardar esses dados, de mapear esses dados em alguma coisa para manipular, para usar e para fazer algo, raramente, dificilmente, você vai usar esse tipo de coisa, tá? Então, isso precisa aparecer a necessidade para que você comece a entender para que colocar, né? A Brenda perguntou sobre o sketch. Vamos lá. Sobre os trabalhos, né? Agora a gente começa a fazer os sketches toda semana, né? É até bom eu lembrar que para a próxima vez que eu ofertar essa disciplina, isso pode começar até um pouquinho antes, né? Eu fiz um cálculo meio errado, né? A gente poderia já ter começado com esses sketches antes, né? Porque vocês já tinham alguma base para poder fazer alguma coisa, eu fiz um cálculo mais ou menos errado e acabei deixando até para um pouco mais tarde, né? Poderia ter tempo para a gente trabalhar. Os sketches são esse tipo de experimentação que a gente tem feito em aula. Vocês não precisam fazer nada muito, como eu falei, vocês não têm um objetivo. Eu quero pegar uma imagem e fazer a imagem ficar mais clara. Vocês não precisam pensar em projeto. Não é projeto. Não é alguma coisa que eu quero dar um resultado específico e eu vou construir algum código para gerar esse resultado. Ele é experimentação pura. É sentar, começar a construir alguma coisa e ver no que dá e ir mexendo nesse código para chegar e falar assim, eu comecei a construir alguma coisa sem nenhuma intenção prévia, comecei a fazer uns experimentos, e a partir desses experimentos eu fui manipulando o experimento para chegar a alguma coisa mais legal, mas sem nenhuma intenção de falar, eu queria ter feito tal coisa. Então não se prendam. Se eu falar que é fazer arte aqui, os meus amigos artistas vão ficar bravos comigo, porque a arte é projeto também, né?
Mas pensem mais em termos de experimentação artística. Pensem como se vocês estivessem aprendendo a pintar, né? Quando a gente está aprendendo a pintar, a gente não vai pintar um determinado quadro. A gente vai começar a experimentar com as tintas, com o pincel, com o que o pincel pode fazer, né? Como misturar tintas pode fazer, e por aí vai. A gente não tem intenções, a gente pode até ter intenções, mas a gente não tem a expectativa de conseguir dar resultados, né? Porque a gente está começando. Então, a lógica que é essa, uma lógica de experimentar com coisas sem nenhuma necessidade de um resultado específico. Eu não tenho expectativa de resultados serem, a pessoa vai construir aqui circunferências que se tocam na tangente. Não é isso, não é isso. Mas vocês podem falar assim, eu vou começar a construir umas circunferências e vou começar a tentar brincar com elas e ver no que vai dar. Tá? Então, vocês podem pegar uma ferramenta de desenho, vocês podem pegar experimentar com os loops, experimentar com funções, sem nenhuma garantia de que isso vai gerar alguma coisa bacana, alguma coisa estranha. O que é importante nesses sketches semanais? Primeira coisa, é você fazer eles toda semana, escrever código toda semana, não ficar sem escrever os códigos. Por quê? Porque o aprendizado, ou mais especificamente, né, você começar a se sentir confortável com o código, só vai vir na medida que você escreve código. Se você não escrever o código, você nunca vai se sentir confortável escrevendo código. Então é que nem andar de bicicleta. Você não sai andando de bicicleta, né? Quando vocês aprenderam a andar de bicicleta, vocês não subiram na bicicleta e saíram andando. E também não adiantou ninguém falar assim, olha, você começa a pedalar e você joga o peso para cá e compensa o peso de lá e tenta fazer isso num ritmo de uma maneira que você não caia. Falar isso para uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta e não falar nada, dá no mesmo, porque a criança não vai raciocinar a respeito do que você falou na hora de pedalar. Concorda comigo? Então, como é que a gente aprende a programar? A gente aprende a programar tacitamente, de fato, construindo código, corrigindo o próprio código, fazendo experimentações com o código e se frustrando um pouquinho com o código porque você queria fazer alguma coisa e não conseguiu, né? Então, na medida que você não desiste, né, fala assim, vou tentar fazer um negócio, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então, se não der certo na primeira, eu tento de novo, eu tento mudar alguma coisa. Chegar num ponto que meu cérebro estiver fritando, eu paro e tento no outro dia, né? Mas o aprendizado com a programação é um aprendizado que ele vem desse exercício constante, permanente, regular, de vocês escreverem alguma coisa, ainda que vocês não consigam escrever aquilo que vocês gostariam de ver como resultado. Tá? Então, essa regularidade no escrever um código é aquilo que vai trazer um pouquinho mais de conforto para vocês com o tempo. Sem isso, vocês dificilmente vão se sentir confortáveis e dificilmente vão usar código para fazer qualquer coisa. Né? É muito comum as pessoas que fazem aula de programação passam a aula, prestam atenção, fazem os exercícios e depois que termina a aula nunca mais escrevem um código. Passou 2 meses, é como se não tivesse feito nenhuma aula, tá? Então não adiantou nada, né? Você tem que permanecer fazendo isso para que isso se torne um processo mais natural, para assim dizer. Tá? Então essa é a primeira questão, regularidade. E a segunda questão é você documentar o seu código, colocar comentários e explicar o que você está tentando fazer, ainda que aquilo que você esteja tentando fazer não seja aquilo que você conseguiu fazer. Mas documentar o código também é um hábito importantíssimo, principalmente para vocês que estão começando. Por quê? Porque você vai documentar o teu código, você vai colocar lá, eu estou tentando construir barras que vão se separar em colunas em função de um determinado valor. Você vai escrever isso no teu código em forma de comentário. Tá? E você vai fazer alguma coisa que, no fundo, não é isso. Você gerou outra coisa e você não consegue entender por que aquilo que você está tentando fazer não está funcionando do jeito que você espera. É normal. Absolutamente normal. Aconteceu comigo aqui. Eu estava tentando fazer uma coisa e aquilo que estava na minha cabeça, na verdade, na hora de escrever, não era muito bem o que estava dando de resultado. E eu não estava conseguindo entender por quê. Porque
porque na minha cabeça aquela lógica fazia todo o sentido do mundo. É só quando eu abrir esse código daqui a uns 3 dias com a cabeça mais fresca, que eu vou ler lá, eu estou tentando fazer uma barra assim, assim, assado, tal. Aí quando eu olhar para o código, eu vou falar assim, não, mas esse valor que eu estou pegando aqui não é o valor da coordenada x, é o valor da coordenada y. É claro que não vai funcionar. Ou, por exemplo, eu vou assim, estou usando um retângulo, mas o rect mode não está setado para dar as 2 coordenadas, ele está setado para dar uma coordenada e o tamanho. É claro que não vai funcionar. Né? Então, quando eu tiver com a minha cabeça fresca, eu vou conseguir entender as coisas que eu fiz errado. Só que se você não documentar aquilo que você fez, que você estava tentando fazer, você não vai lembrar daqui a 2 semanas o que você estava tentando fazer. Então, nada vai fazer sentido. Você não sabe o que você estava tentando fazer. Então, documentar é outro aspecto absolutamente importante. Então, vamos lá. Não é importante o resultado. Se está dando certo ou se está dando errado, não é importante. É importante fazer com regularidade e é importante você colocar comentários que expliquem para você mesmo o que você estava elaborando ali, né? O que você tentou fazer ali naquele momento, dando certo ou dando errado. Para cada função, para cada variável, para cada loop, você documentar no teu código o que você estava tentando elaborar naquele momento. Porque depois você vai voltar para isso e vai rever, e vai começar a ver, vocês mesmos vão conseguir olhar para o código de vocês e falar assim, era por isso que não estava funcionando. E é assim que a gente aprende a programar. Esse é o mecanismo mais importante do aprender a programar. É no momento que você começa a enxergar os teus erros depois. Você começa a olhar e falar assim, tá vendo? Ó, eu errei aqui e não tinha percebido. Quando você começa a perceber os seus próprios erros, você vai aprendendo com eles e você vai aprender uma coisa que é fundamental. É que quando você escreve código, você erra. Né? É normal você errar na hora que está escrevendo código. A gente não acerta de primeira. Então, esse é um bom aprendizado para você entender que às vezes é necessário tirar um tempo, tirar a cabeça do problema para você depois poder voltar para o código com a cabeça mais fresca. Isso é fundamental no aprender a programação, tá bom? O que mais aqui? Deixa eu olhar aqui o chat. Entrega vai ser feita... pelo Classroom. No Classroom, se vocês entrarem lá no Classroom, vocês vão ver que tem um formuláriozinho com um campo, que é o link. É só vocês colocarem um link do código de vocês. Quem quiser fazer pelo Open Processing, coloca o link do Open Processing, coloca o link do sketch do Open Processing lá e manda. Quem quiser fazer com outras ferramentas, com o próprio Processing original, coloca lá no seu Google Drive, né, libera o acesso, né, libera compartilhamento, né, do arquivo e coloca o link para o arquivo. Não tem nenhum problema, tá? No Open Processing é mais fácil, eu acho, mas quem não se sentir confortável e não quiser fazer com o Processing instalado no próprio computador, ou qualquer outra ferramenta que vocês usem, queiram usar, né, não tem nenhum problema, pode usar à vontade, só coloca no Google Drive, ou se a ferramenta for online, coloca o link para o código de vocês, para que eu possa olhar, ver, enfim, tá? Então é só isso que precisa colocar lá no Google Classroom, é o link para o sketch da semana. Tá bom? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Sim, não? Não? Tô achando que não. Acho que ninguém mais tem questão. Ou tá todo mundo fazendo outra coisa e não tá prestando atenção, não tem problema. Então é isso, tá, gente? A gente se vê na semana que vem. Essa aula foi um pouco mais curta, menos. Estão aqui. Eu tô de brincadeira, não sei o que tá. Essa aula foi um pouco mais curta, porque esse conteúdo, de fato, frita cérebro, né? Frita neurônio, né? Tira dúvida, mais outras dúvidas, coloca lá no Classroom, Brenda. Sabe por quê? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida dos seus colegas também. Se você me manda por e-mail, eu respondo para você e não respondo para mais ninguém. Se vocês tiverem dúvidas, compartilhem as dúvidas, porque essas dúvidas vão ajudar os colegas também, né? Às vezes o colega nem percebe que tem uma dúvida, né? E na hora que você coloca lá, eu respondo, eu falo, é verdade, não sabia disso, boa, né? Então, colocar lá no Classroom é legal para vocês também compartilharem essas dúvidas, e as respostas são compartilhadas. Todo mundo vai ver a resposta, e se alguém às vezes se dá conta que também não tinha sacado e que aquilo responde. Então, o Classroom é um grande fórum, né, gente? Ele funciona como um fórum também, né? Então é legal que a gente pode colocar coisas e fazer perguntas e aliás, além de
de perguntas, tá? Qualquer feedback que vocês queiram deixar, vocês podem colocar no Classroom. Se você falar assim, professor, ó, as aulas estão muito difíceis, eu até assisti de novo o vídeo, mas eu não estou entendendo nada, dá uma maneirada. Bota no Classroom, não tem problema nenhum, gente. Fiquem à vontade para manifestar essas questões, tá? Vocês têm a liberdade comigo de colocar, ó, as aulas estão muito chatas, viu, Guilherme? Tá terrível, não tenho nem vontade de voltar. Pode colocar isso lá, pode colocar esses feedbacks, pode colocar essas manifestações. Fiquem à vontade, porque é a partir disso que a gente vai alterando e ajustando para as coisas funcionarem melhores para vocês, tá? Então, usem o Classroom justamente para expressar, tirar dúvida, dizer como é que a coisa está, dizer se está difícil. É o nosso espaço para que a gente possa ter uma troca, né? Antigamente eu usava no próprio material da disciplina, eu colocava às vezes uns formulários para perguntar o que vocês estavam achando, se estava legal, não estava, se estava difícil, não estava, né? Mas o formulário não é muito útil, porque eu recebo a informação, mas vocês às vezes não viam as respostas, não tem como vocês verem as respostas. O Classroom resolve isso, tá? Então, às vezes, vocês têm alguma dificuldade em relação a algum conteúdo, alguma situação, vocês colocam lá, dá para responder, dá para colocar exemplo, dá para montar um exemplo no Open Processing, mandar o link por lá, falar, dá uma olhada nisso daqui, talvez te ajude a entender essa dificuldade que você está tendo, tá? Então, fiquem à vontade para usar o Classroom como uma ferramenta de fórum mesmo, tá? De diálogo, de conversação entre vocês e eu, e entre vocês mesmos, entre todos, né? Porque é para todos, tá? Então, questões, botem lá no Classroom mesmo, tá? Questões, feedbacks, né? Elogios, reclamações, qualquer coisa que vocês sentirem necessidade de manifestar e colocar, sem problemas, tá? Até reclamações, vocês têm o direito, e não se preocupem com isso, eu sou muito aberto a críticas e a reclamações, fiquem tranquilos, não há nenhum problema. Então, se houver alguma crítica, alguma reclamação, ou alguma questão que não está agradando, botem lá. Vocês têm toda a liberdade, todo o direito de se manifestar, não precisa se preocupar, tá? Eu sou adulto, não preciso... esse tipo de coisa, eu já enxergo isso como alguma coisa construtiva na minha vida, tá? Eu não sou daqueles professores que fica perseguindo aluno que não gostou de alguma coisa na disciplina. Muito pelo contrário, quando vocês me falam as coisas que não estão legais, isso ajuda muito, pelo menos para, na próxima versão da disciplina, eu corrigir os problemas, né? Então, isso é sempre muito útil, ajuda bastante. E os colegas de vocês que fazem parte do DA, ou que já fizeram parte do DA, sabem muito bem o quanto a colaboração de vocês é fundamental para que a gente consiga fazer as coisas direito, né? Porque quando a gente não tem colaboração, né, dos alunos, né, os alunos não se manifestam, não falam, a gente acha que está tudo certo e manda bala, né? E aí, só quando vocês se manifestam e colocam as coisas, que a gente tem uma troca e fala assim, tem coisa aqui para mexer, tem coisa para melhorar. E aí a gente, de fato, faz as coisas para as coisas ficarem melhores, tá? Então, fiquem à vontade, né? Vamos colocar assim, o nosso Classroom lá, a gente fechou a nossa porta e a gente lava a roupa suja que precisar dentro do Classroom, porque ele não é público, ele é nosso, né? Então, o que a gente precisar lavar de roupa suja, a gente pode lavar de roupa suja lá dentro do Classroom à vontade, tá? É como o nosso grupo de discussão. A gente tem liberdade, tem que ter liberdade para se expressar, para se colocar, para falar as coisas sem medo, sem preocupação, porque é assim que, de fato, a gente vai melhorando, né, o que a gente tem, né, e vai aperfeiçoando as coisas, tá legal? Então, qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, qualquer crítica, qualquer reclamação, entre lá no Classroom e botem, sem vergonha, sem medo, vai lá e coloca, tá bom? Fiquem tranquilos. Tá joia? Então é isso. Dúvidas, qualquer coisa também, coloquem lá. E agora me dei conta que tal coisa, não sabia, como é que eu faço? Bota lá e eu tento responder para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Boa semana, gente. Valeu, professor. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Até a semana que vem. Tchau, gente. Para vocês também. Tchau, gente. Tchau, prof.
Não,